Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre síndromes da educação. Hoje a gente vai vou compartilhar a tela com o pessoal do CIESP. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Só ver se tá certo. Boa tarde a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Espera só um minutinho que eu vou na microfonia. Vou pegar um fone aqui. Muitíssimo. E agora eu só preciso inverter. Deixa eu só virar a tela aqui. Pronto, espera aí que o CESP saiu, deixa eu chamar de novo. Vamos lá, deixa eu entrar. Prontíssimo. Pronto, deixa eu inverter aqui um pouquinho. Peraí, gente, deixa eu inverter. Pronto. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde para vocês. É sempre um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver bem? Sim? Maravilha! Então sejam todos bem-vindos. Falar de síndrome da educação é sempre um assunto que chama a atenção de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente permeia muitas áreas onde é necessário saber o que acontece, o que passa ali no nosso cérebro, o que leva a ocasionar uma dislexia, uma dislalia, uma síndrome de Tourette, uma síndrome do pensamento acelerado. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Deixa eu só ajustar mais um pouquinho aqui. Peraí. Só para ficar certinho para vocês. Peraí, gente, muita calma. Pronto, vamos ver se foi. Só para ficar bem certinho, para vocês conseguirem ver. Aí, acho que agora deu. Perfeito, gente, bora, vamos lá. Boa tarde para quem está entrando agora. E eu queria muito conversar com vocês sobre como que vocês acham que funciona essa questão da síndrome da educação. Ela é genética ou ela é um fato do meio ambiente? O que vocês acham? Escrevam aí para mim. O que vocês acham que acontece? A gente tem um problema por genética? Ou será que a gente pode adquirir alguma síndrome frente aos estímulos, frente a algo que aconteça no nosso meio ambiente? O que vocês acham? Por exemplo, vamos falar de inteligência. Se uma pessoa é inteligente, é porque o pai e a mãe dela são inteligentes? Ou não? O pai e a mãe não precisam ter tanta inteligência, mas ela precisa viver num ambiente rico em estímulo. Isso, ó, já tem gente colocando. Vocês estão aquecendo, hein? Então, os dois, muito bem. Na verdade, gente, é exatamente isso. A nossa inteligência, ela é fruto das duas coisas. Tanto da genética, quanto do meio ambiente. E eu trouxe alguns exemplos bacanas aqui para vocês entenderem um pouquinho mais para a gente começar para valer a falar sobre o que acontece nesse mecanismo de uma dislexia, de uma dislalia e de tudo mais. A gente vem com a carga genética, porém o meio ambiente vai poder ter uma ação poderosa sobre essa carga genética. E isso, para nós, professores, é muito importante. Muito importante mesmo. Por quê? É a solução de muitos problemas.
aquela criança que talvez o pai e a mãe não tenham uma carga genética tão poderosa, a gente sabe que, frente aos nossos estímulos em sala de aula, a gente vai poder fazer com que esse aluno adquira um novo patamar de inteligência. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. E para a gente aquecer os nossos motores, eu trouxe para vocês conhecerem o Papa da Neurociência, Dr. Glenn Doman. O que o Dr. Glenn Doman observava? Ele começou a perceber que algumas pessoas, alguns povos, apresentavam mais facilidade para desenvolver graus de inteligência e, em contrapartida, outros povos apresentavam menos capacidade. E tudo isso, gente, numa época onde não existia ressonância, tomografia, ele fazia tudo isso através da observação. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês para a gente começar a refletir um tiquinho sobre essa questão. Eu trouxe aqui salmão, um peixinho gostoso, né, para quem gosta de comer. E o salmão ele tem uma particularidade. Quando chega em outubro, o salmão pula na borda do rio e vai pulando na terra, subindo até a cabeceira. Para a hora que chegar na cabeceira, ele colocar os ovos em segurança para os filhotinhos. E aí eu pergunto para você, será que o salmão, o filhotinho do salmão, frequentou alguma escola para aprender que nesse mês ele tem que pular na terra e ir subindo pela terra? Será que sim? Acho que não, né? E a aranha? Como será que a aranha aprende a fazer uma teia tão perfeita de aranha? Né? Com tamanha perfeição. Será que ela frequenta alguma escola de arquitetura, design de interiores, urbanismo? Ou será que tanto o salmão quanto a aranha apresentam uma coisa chamada instinto? Né? Na neurociência, a gente chama isso de consciência química. O que é consciência química? É um pacote que vem de herança genética e que a gente sabe como se portar frente a todos esses estímulos. Então, perfeito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que nós, seres humanos, também temos instintos? O que vocês acham? Será que a gente vem com esse mesmo pacote que a aranha, que o salmão? Será que a gente vem com um pacote de sobrevivência, hein? Para ajudar vocês a refletirem, eu vou contar a história da usada Malaya. Ela foi encontrada em 1991 na Ucrânia. Ela foi criada junto com os cachorros no fundo do quintal. Ela apenas uivava, latia, as unhas dela eram bem afiadas, os caninos dela bem afiados, se alimentava de ratos, restos de comida, do que jogavam para os cachorros, ela se alimentava. Aí eu pergunto para vocês, e cadê o instinto da usada Malaya? Porque ela não falava, ela não andava, ela não tinha o uso do cognitivo. Comecem a perceber que o meio ambiente pode prevalecer em algumas situações sobre a genética. Olha um outro exemplo que eu trouxe para vocês. 2013, gente. Esse menino foi encontrado junto com outros. A mesma história do Bob. Ele apenas uivava, se alimentava de restos de animais mortos, não falava, não andava, não tinha grandes conexões neurais de pensamento, de tomada de decisão, agia apenas pelo sistema reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo. E aí eu pergunto de novo para vocês, e cadê o instinto? Cadê a consciência química? E, gente, eu estou falando de 2013, está muito recente, não é nada lá atrás. Mais um exemplo para vocês. Esse, ao meu ver, é um dos mais assustadores. 1978, esse menino foi encontrado junto com as galinhas num galinheiro. Ele dormia no puleiro, ele se alimentava de milho, ele cacarejava. Na hora que dava o nascer do sol,
ele fazia o barulho igualzinho dos galos. Não andava, não falava, não tinha tomada de decisão, de planejamento estratégico, funções executivas que nós seres humanos temos. E aí, eu trago todas essas imagens para a gente refletir uma coisa muito importante. O meio ambiente, ele tem um poder gigantesco sobre a nossa genética. A partir do mês que vem, vocês vão começar a ver noticiar uma nova descoberta que a gente fez no HC. O que diz essa descoberta? Que a gente consegue, através do nosso padrão de pensamento, mudar o nosso DNA. Olha que revolução que isso vai causar, gente. E uma revolução que vai causar no livro didático, no professor de genética, em todo o sistema escolar, e a responsabilidade de que, de acordo com o que eu penso durante a minha vida, de acordo com o que eu realizo, de acordo com a ação que eu tenho, eu consigo alterar o meu DNA. Então, a partir do mês que vem, as matérias vão começar a ser lideradas. Mas eu já adianto para vocês que isso é um ganho muito grande para nós da educação. E muitas vezes pegamos algo genético, como a gente vai conversar hoje, e dependendo da estimulação que nós, professores, fizermos naquela nossa sala de aula, naquele nosso aluno, a gente vai conseguir trazer os níveis de inteligência dele a normal. Ou fazer crescer um pouquinho mais. Vai depender do professor. Então, olha que coisa mágica que a neurociência vem trazer para nós. Eu trouxe essa frase que o meu pai fala muito sobre ela. O que acontece é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas vocês já devem ter estudado isso com toda certeza, que na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler assumiu tudo isso, Joseph Mengele, que era um médico muito amigo de Hitler, ele aproveitou o momento para fazer experimentos. E aonde que ele foi fazer esses experimentos? Em mulheres grávidas. Então ele pegava as pernas de mulheres grávidas, amarrava para testar quanto tempo sem oxigenação o feto sairia com uma lesão cerebral. Ele injetava drogas, ele pensou de todas as maneiras o que poderia ocasionar lesões no cérebro de crianças. E você já deve imaginar que com esses testes horrorosos que ele fez, nasceu uma legião de crianças portadoras de deficiências mentais. E o que aconteceu com essa legião? Deu abertura a um estudo muito interessante. Olha só, eles pegaram uma criança síndrome de Down e uma criança portadora de demência, com oxigenação, e ela ficou com paralisia cerebral, e colocaram essas duas crianças em duas salas de aula rodeadas de crianças com normalidade cerebral. E outra coisa começou a acontecer também. Pegaram todo o restante dessas crianças que haviam nascido com lesões cerebrais e colocaram uma criança, eu não gosto desse termo, tá, gente? Mas eu vou usar só para vocês identificarem a diferença. Colocaram essa criança considerada normal na mesma sala de aula daquelas todas com lesões cerebrais. E observaram o que ia acontecer. Passado 3 meses, aquela criança que tinha alguma necessidade, que tinha síndrome de Down e que tinha paralisia, mas estava num ambiente de normalidade, ela começou a adquirir características da normalidade. Boquinha fechada, boquinha já não estava mais aberta, já não estava babando, poder de tomada de decisão mais rápido, eloquência melhor ativada, coordenação motora melhor. Ao passo que aquela criança considerada normal, que estava numa sala de aula com os portadores de necessidades especiais das mais diversas síndromes e graus, ela começou a apresentar características de debilidade cerebral. Ou seja, ela tinha um rendimento alto e esse rendimento começou a cair. Por quê? Por que por um lado deu certo e para o outro? Meio ambiente. Ao olhar para o redor
com síndrome de Down e ver todos os amiguinhos de boca fechada, perguntando para a professora, todo mundo em fila, todo mundo pintando com capricho, ele tinha um estímulo muito grande para que o cérebro dele se reorganizasse, neuroplasticidade, né, na neurociência, e conseguisse, com isso, o ganho cerebral, o ganho de ativações neurocorticais, que a gente chama. Já aquela criança que era considerada normal, mas que foi num ambiente onde, para todos os lados em que ela olhava, eram crianças ou babando, ou agredindo, ou não conseguindo escrever, ela foi caindo os níveis cognitivos dela. Isso fez com que surgisse a lei da inclusão. E um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. A importância dos estímulos. Uma das coisas que eu mais fico triste, tanto no consultório quanto em sala de aula, às vezes, com consultoria para escolas, é que a gente pega aqueles laudos que colocam teto nas crianças. Então, por exemplo, tem muitos médicos que falam para os pais: seu filho não vai falar nunca, o seu filho não vai andar. Se o seu filho não andar até 6 meses, ele não vai andar nunca mais. Gente, é muito brincar de Deus isso. Porque se essa criança receber estímulos, se essa neuroconexão acontecer de maneira eficaz, ela pode sim fazer uma neuroplasticidade e conseguir ativar a área secundária, a área terciária do cérebro dela e voltar com esses ganhos. Antes de eu mostrar algumas síndromes para vocês, deixa eu explicar uma coisa. A gente tem no nosso cérebro a área primária, a área secundária e a área terciária. Então, para tudo, eu tenho 1, 2, 3. O 2 e o 3 seria um backup que a gente tem. Esse backup, ele fica quietinho no nosso cérebro. Não precisando usar, ele fica ali guardadinho. Mas o que acontece? Se a gente pegar aonde está a lesão, que normalmente está na área 1, né, na área primária, que é a área de tomada de decisão, que é a área de planejamento estratégico, memória, coordenação motora, a gente pode desativar essa primária e ir buscar a ativação na secundária e na terciária, que não tem a lesão cerebral. Esse é o verdadeiro estudo de glioma. Essa neuroplasticidade significa em dar voz, dar função à área secundária e à área terciária e esquecer a área primária. Então, a gente consegue isso através de estímulos corretos para aquela área cerebral da neurociência. A Ju coloca aqui: o excesso de estímulos também pode ser prejudicial? Ju, desde que um excesso de estímulo que seja para cansar ou que seja muita informação. Por exemplo, os nossos crianças e os nossos jovens, eles têm um excesso de informação com a internet. E muitas vezes, se você não ensinar a usar adequadamente essa ferramenta, eles podem ter um sentido reverso. Em vez de ajudar, piora aquela situação. Então, a gente tem que focar, ter muito claro para nós o que eu quero ativar, o que eu quero potencializar nesse aluno, nesse paciente, e trabalhar em cima disso. E ter muito, muito claro que quantidade não é sinônimo de qualidade. A neurociência ela trabalha de maneira muito rápida. Para vocês terem ideia, a gente trabalha com segundos por dia. O nosso cérebro funciona num ciclo que a gente precisa de 26 dias consecutivos para conseguir aquela ação. Se a gente fizer durante 26 dias a mesma coisa, sem ter nenhuma quebra, a gente adquire um hábito ou perde um hábito, se deixar de fazer durante esses 26 dias. Mas aí o que acontece? Eu não preciso ficar os 26 dias inteiros, as 24 horas dos 26 dias fazendo aquilo. Eu preciso de 5, de 10 segundos dentro desses 26 dias. Só isso, para que eu consiga ter essa ativação neural. Então, tem muita gente que montam aqueles treinos absurdos, né, de cognitivos, ou faz tratamento disso, daquilo, e superlota as funções executivas e acaba não ativando as áreas que precisam ser ativadas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse olhar de ir direto na ferida, ir direto no ponto que precisa ser ativado.
Só assim a gente consegue um ganho mais rápido. E quando a gente consegue esse ganho, gente, é algo encantador, é algo maravilhoso. Porque, nossa, vibra o paciente, vibra o aluno, vibra nós. Então, é muito gostoso ter esse ganho. Eu vou trazer algumas ferramentas para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona toda essa nossa viagem na síndrome da educação, tá bom? O primeiro ponto que eu trago para vocês, deixa eu só abrir todos aqui. A Ana Lúcia me perguntou, essa ativação estaria bem próximo da normalidade de uma criança com síndromes, por exemplo, a síndrome de Asperger? Sim, a gente consegue sim. Tanto que a gente consegue, com a neurociência, a regressão de graus de autismo. Né? O grau de autismo a gente tem grau 1, grau 2, grau 3, e agora, recentemente, descoberto o grau 4. Né? E dentro desses graus, a gente consegue, com estimulação de áreas secundárias, terciárias, ir trazendo e bloqueando essas áreas primárias. Tá bom? Se orientar dentro do que é esperado a criança aprender em determinadas fases do seu desenvolvimento, nos faz trabalhar melhor os estímulos. É isso, tá? Sim. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo nas minhas aulas. Imaginem a seguinte situação. Um prédio, tá? E no 16º andar, uma mãe está lá na cozinha, vem o filho dela, olha pela janela e fala assim, mãe, o que é aquilo? Ela olha, ela está cozinhando, ela está toda ocupada, ela fala, filho, é um normal. Ela olhou, ela viu que era um cachorro, e ela respondeu que é um cachorro. No andar de cima, no 17º andar, também tem uma mãe na cozinha, fazendo o almoço. E aí o filho chega do lado da mãe e fala, mãe, o que é aquilo ali na janela? O mesmo cachorro. Essa mãe olha pela janela e fala, filho, é um cachorro da raça Pitbull. Essa raça tem uma lei que para andar na rua tem que andar com a focinheira, porque alguns deles são agressivos. Pronto. Essa mãe, ela não demorou mais do que 10 segundos para dar essa informação para o filho dela. Essas duas crianças que perguntaram do cachorro vão para a escola. Chegando na escola, vai ter uma aula e na hora que a professora liga a televisão, está passando a imagem de um pitbull. Um deles vai virar e vai falar, Pro, é um au-au. Foi a informação que ele recebeu em casa. O outro vai virar e vai falar, Pro, é um cachorro da raça pitbull, que para andar na rua tem que andar com uma focinheira, porque tem uma lei que tem que andar com essa focinheira, porque alguns podem morder as pessoas. Vai todo mundo olhar para essa criança. Será que ele é um gênio? Não, gente. Ele recebeu uma estimulação frente a uma curiosidade, a uma pergunta que ele teve. Então, a importância de que quando os nossos alunos nos perguntem algo, a gente responder aquilo com a maior quantidade de informações, numa linguagem acessível à idade desse aluno, porque se perguntou, o cérebro está pronto para vir uma resposta. E lá na frente, a gente aprende com neurociência que existem gatilhos mentais. E um gatilho mental incrível para despertar o nosso cérebro, é como se ligasse ele no 220, é a curiosidade. E a criança vem com esse gatilho, gente. A criança deixa a gente até doida, porque eles perguntam tudo. Então vamos aproveitar. Porque se perguntou, é porque o cérebro da criança está em campo aberto. O que é campo aberto? Ele está borbulhando ali, querendo aquela informação. Então, quanto mais detalhes, quanto mais informações, e quanto que eu passo para isso? O termômetro, gente, é o olho no olho. Enquanto essa criança está ali, grudada, olhando o que você está falando para ela, vai passando as informações. A hora que você percebeu que dispersou, deu tempo. Isso é muito. É o que difere, gente. Crianças geniais, pessoas geniais, que têm aqueles insights maravilhosos, de pessoas medianas, de pessoas de baixa cognitivo. Então, é muito importante a gente trabalhar, e muito, com esse gatilho da curiosidade. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que levar em conta
todos esses quadradinhos aí, ó, todas essas peças desse quebra-cabeça. Eu tenho que levar em conta o social da criança, eu tenho que levar em conta o cognitivo, o funcional, o familiar, o escolar. Um pai e uma mãe se separando. Pode derrubar o cognitivo dessa criança? Pode. Vocês são professores, vocês têm que ir na pele isso. Cá entre nós, não tem aluno que você, a hora que ele começa a mudar o comportamento dele, a gente já pensa, deve estar acontecendo algum problema na casa dele, porque ele não é assim. E é batata, gente. Se chama uma mãe e um pai para conversar, ou eles estão se separando, ou tem alguém doente na família. Guardem esse termo que eu vou falar para vocês agora. Isso é chamado de imunidade emocional. A gente se preocupa tanto com a nossa imunidade física e esquece muitas vezes de se preocupar com a imunidade emocional. E eu vou contar um segredo para vocês. Se a nossa imunidade emocional não estiver legal, ela derruba a física. Dá dor de garganta, dá diarreia, dá dor de cabeça, dá aquela indisposição que parece gripe. E aí você vai no médico, ele fala que é virose, porque ele não consegue bater um diagnóstico preciso. E, gente, é exatamente imunidade emocional. É o emocional que desequilibrou que está levando para baixo foco, baixa concentração, uma hiperatividade que pode surgir ali no momento. Então, antes da gente pensar se é uma dislexia, uma dislalia, uma síndrome de Asperger, uma síndrome de Tourette, uma síndrome de Rett, a gente tem que ter muito claro na nossa mente se todos esses fatores externos não estão comprometendo isso. Uma vez, na escola dos meus pais, entrou um aluno que quase não falava. Ele tinha 4 anos e meio para 5 anos e ele pronunciava assim, chutando alto, acho que umas 20 palavras só. E muito mal pronunciado. Na escola ele era praticamente mudo, né? Um mutismo seletivo ali. E depois de uma semana a professora ficou assustada, porque tentava interagir, tentava conversar, e aí chamou a mãe para conhecer, para saber como que era esse menino em casa. Gente, essa mãe chegou, ela sentou lá na reunião, olhou para a professora e fez assim, aí a professora falou, olha, boa tarde, eu sou a professora tal, estou dando aula para o seu filho, eu queria saber como que ele é em casa. Aquele silêncio. Aí depois de um tempo, essa mãe falou assim, ele é muito quieto. Ela falou, eu sou quieto, meu esposo é muito quieto, por opção e pela religião que nós temos, nós não temos televisão em casa. Então ele acorda perto das 11 horas, almoça, vai para a escola, chega da escola dormindo já. Quanto muito eu acordo para dar uma mamadeira para ele. Mas ele é muito quietinho, ele fica sempre trancado no quarto dele. Gente, não é um problema de lesão. Se fizesse uma ressonância nesse menino, não ia dar nada na área de Broca, na área de Werneck, ia estar tudo ok. O que faltava ali naquele momento para ele? Estimulação. Alguém conversando, alguém, igual quando a gente é mãe e o neném começa a balbuciar as primeiras palavras, que a gente fica igual louco. Falando mãe, mãe, fala mãe. Tudo isso é estimulação. Nós somos movidos a esses estímulos. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito delicado para entender também o meio que aquele aluno, o meio que aquela criança, aquele adolescente está inserido. Se depois de entender o meio, essa pulguinha atrás da orelha persistir, aí sim a gente percorre uma análise maior para tentar entender se qual síndrome, qual transtorno pode estar acontecendo. Tá? O primeiro transtorno que eu trago para vocês é a disgrafia. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. Talvez não com o nome de disgrafia, mas vocês já devem ter ouvido falar do letra feia. Nossa, que letra feia! E aí o professor, ou o pai, a mãe vai, apaga tudo que está ali no caderno daquela criança, faz copia de novo e a criança copia com a letra feia.
Na nossa época, existia uma coisa chamada caderno de caligrafia. Vocês lembram disso? Que aí você ficava, tinha aquelas margens verdinhas que você tinha que escrever certinho dentro do caderno de caligrafia e funcionava muitas vezes. E o porquê que hoje será que mesmo com o caderno de caligrafia não está funcionando? Eu vou contar um segredo para vocês, que vocês já devem saber disso de cor e salteado. Na nossa época, na nossa infância, a gente ajudava a estender roupa no varal, você colocava a roupa com o pregador, a gente separava o arroz para ajudar a mãe na cozinha, a gente separava o feijão, a gente brincava de bolinha de gude, de fubeca, né? A gente brincava de peteca, a gente picava papel, a gente fazia bolinha com esse papel, a gente brincava construindo o nosso brinquedo. Hoje, as crianças estão tão no videogame, estão tão na internet, que elas não estão desenvolvendo as áreas primárias de coordenação motora. Exatamente como ela se colocou aqui. E aí, por conta de eu não desenvolver essas áreas primárias, a hora que chega e eu tenho que ensinar o meu cérebro a escrever, ele não tem todas essas habilidades desenvolvidas previamente. Eu não tive estímulo lá atrás. E por conta de não ter esse estímulo, vai sofrer, né? Então, quando a gente consegue resgatar isso, e aí eu já trago para vocês assim uma novidade bem legal. Uma das maneiras da gente mais ativar e travar a disgrafia, se vocês têm problema com os alunos de vocês, com letra feia, e a disgrafia não é só letra feia, não, viu, gente? É aquele aluno que começa escrevendo na linha, vai subindo, 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 ou aquele aluno que desce, aquele aluno que pula as letras, está deslocado, né? Eu acho que é a minha internet. Mas não se preocupem, que eu coloco o link aqui para vocês e mando esse material. Fiquem tranquilos. Eu acho que compartilhar a internet, daqui a pouquinho ela volta ali, mas eu mando para vocês. Eu posto nos comentários esse material para vocês, tá bom? Uma das coisas que pode ajudar vocês com o aluno com disgrafia é justamente trabalhar com argila e com tinta. Essa textura, gente, estranha na mão, tem aluno que pode ver. Normalmente o aluno que tem a disgrafia, né, que é o desgrafo, ele não gosta de nada melado na mão dele. Na hora do lanche, ele fica incomodado que o lanche encostou, melou a mão dele. Normalmente é aquela criança que a mãe não deixa andar descalça, que a mãe não deixa brincar ali no chão. Então, ele não desenvolveu essa questão de textura. Então, tinta e argila. Aí vocês podem me perguntar, e a massinha, Thaís? Pode ser a massinha? Pode, mas eu prefiro muito mais a argila. Tá? A massinha, ela ativa em torno de 280 conexões neurais, a hora que a gente está mexendo, manuseando a massinha. Já a argila, ela ativa mais de 1.215.000 áreas de conexões neurais. Então, eu gosto muito mais da argila, justamente por essa textura, ela é úmida, né? E isso dá aquela sensação estranha, que é o que causa essa supraativação neural. Então, para corrigir essa questão da desortografia, tinta, argila, picar papel. Né? Então, por exemplo, faz o traçado da letra A no caderno e pede para a criança picar o papel, fazer a bolinha com papel, com a folha de jornal e colar sobre o traçado da letra A. Isso vai fazer com que o cérebro se reorganize em tempo e espaço e ele trave essas travas para a gente conseguir fazer. Sempre há uma polêmica e as pessoas sempre me perguntam, na hora que eu falo de letra cursiva e letra bastão. Né? Existe uma grande guerra aí, espalhada pelo mundo, que as pessoas alegam o seguinte, tudo é no bastão. Né? O jornal, a revista, o outdoor, as propagandas, a legenda da televisão, do filme, tudo é com letra bastão. Por que eu tenho que ensinar o meu aluno a escrever com letra cursiva? Vamos lá. A letra bastão, ela ativa 918 áreas no cérebro. Tá? A letra bastão. E a letra cursiva,
ela vai ativar 518 mil áreas de conexões cerebrais. Então é muito importante que a gente ensine essa letra. Aliado a tudo isso, a letra cursiva, ela esbarra em planejamento estratégico, tá? Pessoas que têm facilidade de planejamento estratégico, com toda certeza, estimularam muito ali escrevendo com letra cursiva. Tomada de decisão, memória. Então, ela é importantíssima para manter as funções executivas. Se depois que essa criança aprendeu a escrever, por opção dela, ela querer, lá na frente, depois que se formou, na profissão que ela escolher fazer, ir para a letra bastão, ok. Mas a letra cursiva, ela é importantíssima. Países que tiraram a letra cursiva do currículo voltaram, porque eles perceberam que estava tendo uma queda cognitiva muito grande em função executiva. Tomada de decisão, memória, organização espaço-temporal, área de eloquência. Então, um detalhezinho de uma coisa, escrever com letra cursiva, acaba facilitando a ativação de outras áreas cerebrais. O nosso cérebro ele é muito, muito, muito interligado. Né? Então, é poderosíssimo. É igual um músculo. Se eu exercitar o meu músculo aqui, eu acabo mexendo com o ombro, eu acabo mexendo com o cotovelo, está tudo interligado. Eu não tenho como ativar só uma área. Então, esses exercícios que nós brincávamos muito na nossa infância, e que, infelizmente, por N fatores, tá, gente? Eu não estou culpando, não. Porque eu também tenho um filho pequeno e, às vezes, com a violência do dia a dia, às vezes, com a correria nossa do dia a dia, não dá para você brincar com tudo que a gente conseguia brincar antes. Mas um resgate é muito importante, é muito necessário. Então, para ajudar o aluno com desortografia, brinquem muito. Argila, pica-papel, aquela brincadeira que você joga umas almofadinhas, como que chama? Três Marias. Sabe que tem três almofadinhas e você vai jogando, vai pegando. Funciona muito para corrigir a área de desortografia. Por quanto tempo? No máximo, gente, no máximo, no máximo, no máximo, uma rodada que você fez com a turma, com a sala. Não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. O nosso cérebro é muito rápido. Querem um exemplo? Ó. Vocês devem ter pensado que até a imagem congelou aí, né? Eu vou até ficar falando para vocês verem que não congelou. Por quanto tempo vocês demoraram para perceber no cérebro de vocês que eu estava mostrando para vocês uma caneta? Milésimos de segundos, né? No máximo até 0,2 segundos, a informação passou para o tálamo, chegou no cortex sensorial e ele já disparou no hipotálamo caneta. Depois disso, vocês ficaram olhando e pensando, a Thaís ficou louca, ou a tela travou no celular dela, porque ela não fala nada, fica mostrando uma caneta. Percebam que o nosso cérebro é muito rápido. A gente não precisa ficar o dia inteiro, a aula inteira mostrando uma caneta para o aluno, para ele saber que aquilo é uma caneta. E tem professor que fica a aula inteira, viu, gente? Ó, caneta, 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 aí reclama. Que o aluno dispersa, que o aluno levanta, que o aluno conversa. Claro, fica muito chato. E nós, enquanto adultos, quando fica chato, a gente é educado e dá uma disfarçada. A criança não. A criança vai virar para o lado, ela vai conversar, ela vai escutar o amigo do lado. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não tornar aquela atividade que a gente está dando algo cansativo, algo maçante para o aluno. Tem que ter um planejamento. Dentro desse planejamento, é muito legal trabalhar com diferentes atividades. Meu pai conta sempre um exemplo que eu gosto muito. Ele falou, professor, ele tem que ter a área de flexibilidade mental muito bem ativada. Por exemplo, se hoje a minha aula é sobre lagartixa e amanhã é sobre borboleta, aí eu preparo duas aulas maravilhosas para dar. A hora que eu chego para dar aula de lagartixa, que é hoje, tem uma baita de uma borboleta na parede da sala de aula. Gente, inverte, aproveita essa borboleta que está ali e fala da borboleta hoje.
Mas não, tem professor que põe essa borboleta para fora, porque hoje é a aula da lagartixa. Né? Então, que a gente tenha essa flexibilidade mental muito forte no nosso cérebro, para que a gente consiga aproveitar mais uma vez aquele gatilho da curiosidade que eu falei para vocês. Bom, depois da disgrafia, a gente tem a disortografia. A disortografia, vocês devem ter conhecido ela como uma cebolinha. Troca letras, pronuncia errado, tira letras, né? Então pode omitir determinadas letras ou acrescentar determinadas letras. Por exemplo, em vez de falar ventilador, ele pode falar ventilador. E aí você olha, é mais difícil do jeito que você está falando do que o jeito correto. Então, isso é desortografia. Tá? Como que a gente corrige desortografia? Alguns exercícios extremamente tranquilos de fazer. Lembra do elástico? Que a gente pulava elástico? Ficavam duas pessoas, né? Vendo elástico, pulava elástico. Pulava elástico. Outra brincadeira que a gente corrige é essa desortografia. Caça-palavras. E existem aplicativos no celular bem legais de caça-palavras. Bem bacanas mesmo. Tem um aplicativo que chama Tectoy. Esse aplicativo, ele é justamente para crianças que têm desortografia. Então, você coloca a idade do seu filho, a idade do seu aluno, tá? E ele vai montar a caça-palavra de acordo com a dificuldade para aquela idade. E ele tem uma ferramenta a mais se você quiser usar. Por exemplo, vamos dizer que é seu filho que tem a desortografia. E aí, por conta disso, ele está indo mal na escola, você percebe que está virando um bullying já, porque a desortografia tem esse problema, né? Por falar errado, problema, brusa, às vezes dá aquela soa, né? E vira preconceito e vira bullying. E aí você pode usar uma ferramenta dele que é o seguinte. Se você conseguir resolver o exercício que ele vai te dando, ele te dá um exercício por dia. Tá? Esse exercício é caça-palavras ali. Se você conseguir resolver isso, ele vai te dando moedinhas, como aquelas argolas do sonho. Se no final de 15 dias você conseguir completar todas aquelas moedinhas, ele te libera uma recompensa. Então vamos dizer, se é seu filho e ele está querendo um jogo novo, ele está querendo uma revista da banca, ele está querendo, sei lá, qualquer probleminha, uma caneta, um estojo novo, se nesses 15 dias ele conseguir todos esses hábitos, todos esses prêmios, né? Tinha uma Tectoy, eu vi perguntaram aqui. Ele libera essas argolas em dinheiro. E aí você consegue providenciar e comprar. Ele trabalha ativando o sistema de recompensa. Ele é muito bacana. Depois eu coloco para vocês uma listinha que tem desses aplicativos. Além do pular elástico, do Tectoy, do pular corda, tá? Existe uma outra brincadeira que é muito bacana, que é a batata quente. Existem diferentes tipos de batata quente. É tradicional. E para quem trabalha com adolescente, que às vezes pode ficar meio sem graça brincar de batata quente com pré-adolescente, adolescente, existe a batata quente fria, que é com água. Não sei se vocês já viram. Depois eu posto uma foto, eu tenho ela aqui em casa. Ela vende em PB, ela vende no Mercado Livre. É uma batata de plástico e dentro ela abre assim para que você coloque uma bexiga de água. E ela tem um mecanismo que, conforme você aperta, ela vai espremendo aquela bexiga até o momento em que ela estoura na pessoa que está segurando ela ali na mão. Eu falo de trabalhar com maiores porque envolve água, né? Tem que ser um combinado de levar uma troca de roupas, tem que ser um dia que esteja bastante sol. Então, dá para a gente atrelar para todas as idades esses tipos de atividades. Um outro problema que a gente tem de síndrome da educação é a dislexia, que tem sido, gente, o mais laudado errado que vocês possam imaginar. Qualquer dificuldade de leitura, qualquer dificuldade de interpretação de texto que um aluno tenha, tem terapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra laudando com dislexia. Eu brinco que
Quando a gente vai no médico, ele não sabe muito bem o que a gente tem, ele fala que a gente está com virose. E quando a gente vai num especialista e também bate o olho, ou a gente tem dislexia, né? A criança tem dislexia, ou tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma dica legal para vocês baterem o martelo se aquela criança, se aquele aluno tem dislexia, é pedir para ele amarrar o cadastro. Uma pessoa portadora de dislexia, ela não amarra o cadastro por nada, nada, nada do mundo. Não tem, não faz esse mecanismo cerebral de dar um laço para amarrar um cadastro. Então, se o seu aluno que tem um laudo de dislexia amarra o cadastro dele, ele pode ter qualquer outra coisa, menos dislexia. Esse é um teste que a gente faz dentro do hospital. Não amarra, gente. Não tem como ensinar, não tem como amarrar meio certo. Não amarra, ele não consegue. O cérebro não coordena. Uma mão fazer um laço, a outra passar. Não faz. Agora vamos falar um pouquinho de dislexia. Dificuldade para aprender a ler, dificuldade para interpretação de texto, tá? E quando eu falo interpretação de texto, a pessoa não consegue interpretar o texto lendo. É aquele aluno que ele levanta a mão, você está fazendo uma prova. E aí você vai do lado dele e fala, pô, eu não entendi. Aí você lê o enunciado e ele fala, ah, aí ele responde na hora. Ele sabe a resposta, mas ele não linka o que ele está lendo, não é interpretado. É como se a informação chegasse no cérebro dele e ficasse vagando, sem ir para a área da gavetinha certa que tem que ir. Quando o professor, o pai, enfim, quando alguém dá um comando oral para ele, aí sai nas áreas auditivas do cérebro, junta aquela informação que está perdida e leva para a gaveta certa. É por isso que, por lei, a criança portadora de dislexia, ela tem que fazer provas orais, tem que ter alguém ali lendo para ela, pelo menos lendo, né? Ou totalmente 100% oral, ela, e com um tempo maior de prova. Por quê? Por conta desse tempo que o visual não pega, o auditivo que vai ter que buscar essas informações, por lei, essa criança tem um tempo diferenciado de prova. Isso é para sempre, tá? Isso é faculdade. Essa lei, ela perdura em todos os momentos. Aí vocês podem perguntar para mim, é isso. E tem o que fazer para a dislexia? Tem. Vamos lá, alguns exercícios super fáceis para vocês. Andar de costas em circuito cruzado. Coloca um monte de cone cruzado, tá? Um monte, e faz essa criança vir de costa andando cruzado. Depois que ela aprendeu, você vai pedir para ela fazer isso com os olhos fechados. Quantos dias? 26 dias. 26 dias andando de costa, né? Fazendo um movimento cruzado, trava dislexia. A gente trava a área primária que está com a lesão e ativa a área secundária e ativa a área terciária. E aí essa criança consegue ler, consegue interpretar, consegue fazer tudo isso naturalmente. Vocês sabem que quando a gente fala de dislexia, tem um fator muito engraçado. Meus alunos apostam, a gente esmiuça muito, né, o que é dislexia e uma infinidade de exercícios. E é muito comum alguém falar assim, Thaís do céu, eu acho que eu tinha dislexia. E eu não sabia. Então, muitos de vocês, mas muitos de vocês, podem ter tido dislexia. E terem superado isso, ativando a área secundária e terciária, subindo em árvore, pulando corda de olhos fechados. Busca na mente de vocês lá na infância. Será que vocês não pularam corda cantando aquela musiquinha? Pule de um pé só, dê uma rodadinha, ou bata o olho da rua? Pronto. Travou a dislexia. Então percebam que a nossa geração ela também conviveu com todas essas síndromes que existem hoje. Mas a gente brincava, a gente engatinhava, a gente pulava em árvore, a gente virava cambalhota, pulava e fazia estrela, a gente brincava no barro. E isso tudo, gente, fazia com que qualquer lesão, qualquer problema que a gente pudesse ter, já fosse reorganizado pelo nosso cérebro. Pasmem vocês, tá? São 26 dias consecutivos, me perguntaram aqui. São 26 dias fazendo
a mesma coisa. Tá? Por isso que eu falo, tem que ser rapidinho, tem que ser algo que em 10, 15 segundinhos a criança fez. Para não ficar a história da caneta mostrando muito, muito, muito. Tá? Muitos exercícios. E para vocês perceberem da gravidade e por que eu fico tão preocupada enquanto neurocientista, é que a partir de agosto deste ano, vocês vão ter acesso a 24 novas síndromes da educação. Para vocês terem ideia, a síndrome da criança reclamar que a mão está cansada virou um CID, gente. Vai vir um laudo agora com isso. Agora eu te pergunto, quantas vezes vocês, enquanto crianças, não reclamaram que a mão estava doendo? Ou os nossos alunos, e agora eles vão justificar isso como sendo uma síndrome que eles vão dar um CID. Então, todas essas síndromes que a gente está vendo, tem um monte de síndrome com nome diferente, elas sempre existiram. Mas as nossas ativações, as nossas brincadeiras, faziam com que muitas delas virassem segundo plano no nosso cérebro. Muito, muito. A Cris colocou que medo, dá medo mesmo, Cris, a gente fica assustado. Perguntaram da pós. A gente tem essa pós em neurociência da educação, é uma pós maravilhosa no CIESP. Então, depois, quem quiser as informações, pede para a gente, que a gente vai mandar para vocês. E é uma pós muito bacana, gente. É uma pós que a gente ensina no modo prático mesmo. Tem um monte de aluno meu da pós aí que pode dizer. A gente ensina ali para valer, a colocar a mão na massa, qual exercício ativa a área de memória, qual exercício ativa a área para fala, qual exercício ativa a área de todas as síndromes, não só de crianças. A gente trabalha com síndrome a da memória, esqueci o nome, de Alzheimer, de Parkinson, e tem a parte clínica. Tá? A gente tem tanto a parte educacional quanto a habilitação para a parte clínica. É uma pós muito legal e a gente está dando início aí no CS. Então, depois é só vocês pedirem a informação que a gente manda direitinho para vocês e vai ser um prazer gigante ver vocês com a gente nessa pós. Bom, tem muito. Que bom, meus aluninhos. É muito bom quando eles entram e a gente não precisa. Porque eu sou suspeita para falar, né, gente? Mas quando tem aluno, fica mais fácil que eles ajudam a gente a fazer uma propaganda. Para a gente terminar, para fazer a pós é só uma ligadinha. A gente, no site do CIESP, tem toda a informação da pós e tem o nosso número. Tem o número do CIESP e o nosso, né, que a gente faz em parceria com o CIESP. Então é só dar uma ligadinha, mandar um WhatsApp. A gente tem um número de WhatsApp também do Instituto Science Faria Coelho, e a gente manda para vocês todas essas informações. A pós é uma vez por mês no presencial, aí no CIESP. Por enquanto, por conta da quarentena, a gente vai estar começando ela online, né, nas matérias em que a gente consegue trazer o online, mas depois que tudo normatizar, a gente vai voltar para o presencial uma vez por mês, tá bom? Bom, só para a gente finalizar, que voou o nosso tempo, a gente tem 4 minutinhos, eu preciso falar do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade com você. Tanto quanto a dislexia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é muito confundido com falta de limite. Eu asseguro que vocês, enquanto professores, às vezes olham para um aluno e falam, ele não tem isso. Ele só precisa ouvir não. Né? Então, às vezes, o que acontece? Por conta da mãe sair para trabalhar, dos pais saírem para trabalhar, e aí gera culpa nos pais, eles não querem pôr ordem, não querem pôr limite no tempo em que estão com aquela criança. E acabam não falando não. E aí, por conta de não falar não, é ativada uma área que a gente chama de todicina no cérebro. Que quando a gente tem ela ativada, a gente se torna uma pessoa que sabe respeitar, que tem empatia, que tem resiliência, que sabe escolher melhor as palavras. Agora, quando a gente não tem essa área ativada, a gente acaba ficando inconveniente. Então, é um perigo. E ela é muito confundida. Uma das características bem bacanas que vocês podem olhar para que a gente consiga bater o martelo se essa criança tem para valer o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
Aquela criança que é agitada, ela é agitada em todo lugar. Se você falar para a mãe dela, mãe, ela joga videogame? Ah, joga, ela fica a tarde inteira jogando videogame. Então não tem hiperatividade. Porque se ela tem hiperatividade, ela vai jogar videogame, gente, pulando na mesa da cozinha, virando cambalhota, caindo na sala. Ela vai ser assim o tempo todo. O tempo todo. Né? Então a gente tem que ter esse olhar de que não é dependendo da situação que essa criança vai ficar agitada. Ela não é desatenta só ali na aula de matemática. Ela vai ser desatenta em tudo da vida dela. Ela vai ser desatenta num desenho, ela vai ser desatenta comendo. Então a gente tem que tomar um cuidado gigantesco na hora de bater essas análises. Me perguntaram da descalculia. Vou falar rapidinho para vocês, que a gente tem 2 minutinhos. Vamos lá. A descalculia é uma função que é acometida na área de Broca e na área de Wernicke. A área de Broca é onde ficam todas as palavras que o nosso cérebro conhece. E a área de Wernicke é uma área que organiza essas palavras, para que saia o nosso discurso, para que saia a fala da melhor maneira possível. E aí, por conta disso, a descalculia pode pronunciar errado essas palavras e pode ir para uma vertente que é da gagueira também. Como que a gente consegue ajustar a descalculia? Existe um aplicativo chamado Fale Comigo. É um aplicativo gratuito que tem para iOS e tem para Android. Esse aplicativo, você coloca as palavras que a criança tem dificuldade e ela deixa o microfone ligado do celular. Então, por exemplo, se está aqui com a gente batendo esse papo e eu pronunciar uma palavra errada que está cadastrado nele, ele dá uma alerta. E aí vem um bichinho, todo bonitinho, conversar, falar, nossa, vamos pronunciar comigo. Então, para crianças que têm o uso, tá, de aplicativo, de celular, de computador, de tablet, esse aplicativo Fale Comigo é bem legal. Mas tem uma coisa prática que vocês podem fazer. O rolar no chão é uma trava da dislania. Tá? Então, isso ajuda e ajuda bastante. Então, tudo que eu rolo no chão, eu travo dislania. E tudo que eu rastejo, e rastejar, gente, não posso rastejar nem com a mão. Eu tenho que rastejar puxando com a bochecha, todo o meu corpo, para vir esse peso. Tudo aquilo que eu rastejo, eu travo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá bom? Vai cair a nossa live. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a Regina, que cedeu esse espaço aqui para a gente bater esse papo. É sempre um prazer, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado de coração pelo carinho de vocês. A gente tem mais 2 lives esse mês, com o CES também. Olha, nos outros meses que a gente também tem. Então, fiquem atentos que a gente volta conversando sobre essas temáticas. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Fiquem bem, fiquem firmes, fiquem fortes. Tudo isso vai passar e logo, logo a gente está de volta à nossa vida melhor. Mais fortalecidos, com mais flexibilidade mental para enfrentar todo o nosso dia a dia. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês. Regina, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. A live vai ficar gravada assim, fica gravada no Insta e depois eles colocam no YouTube também. Tá bom? Um beijo enorme, obrigada pela participação de vocês. Amei estar aqui essa tarde com vocês. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, viu?